vídeo. Se você quiser material para distribuir na Copa, entre em contato conosco. Temos o material. Deus abençoou esta obra e temos o suficiente até aqui. Então, mande um e-mail para nós, né? Hoje é muito mais fácil o e-mail. E-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Se você quiser falar conosco, o telefone é 41 3625 1155. Fique à vontade, nós estamos disponíveis para conversar com você. Vamos nos colocar em pé, nós vamos estar louvando a Deus. E enquanto estivermos cantando, aqueles que estão preparados podem fazer a sua devolução de dízimos e ofertas. E você que nos assiste pelo vídeo, peço que nos acompanhe em espírito de oração. Ao som do hino, vamos começar a cantar. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer, quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Amém. Vamos nos colocar de joelhos, orar, pedir as bênçãos do Senhor sobre as contribuições, sobre os ofertantes e dizimistas e os que estão conosco. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, reconhecendo a Tua soberania sobre as nossas vidas, nós nos colocamos de joelhos, Senhor, para Te adorar e para pedir ao Senhor que o Senhor venha a abençoar estas pequenas contribuições que chegaram até aqui. Amém. Que através do pouco o Senhor multiplique, como multiplicou o azeite da viúva, e muito seja feito para salvar almas em toda esta terra. Amém. Porque a nossa missão não estará terminada até atingirmos, Senhor, a última ilha deste planeta. Ó nosso Deus, pedimos, portanto, que o Senhor venha abrir portas, tocar pessoas, abrir caminhos, Senhor,
para que a tua palavra, pregada por meio deste ministério, prospere e vá ganhando pessoas. Amém. Nosso Deus, pedimos que o Senhor venha abençoar a cada um cujo coração o Senhor moveu para trazer aqui os dízimos e ofertas. Amém. Que cada um possa sentir a presença do Senhor ao seu lado. Possa sentir que o Senhor é o ajudador todo-poderoso, o torre forte. E que possa, Senhor, na tua força, andar praticando a justiça. Porque esta é a maior bênção que cada pessoa pode receber na terra. Todos possam receber a santificação que vem de ti. Te rogamos também, Senhor, que todos possam aprender o que é a abnegação, o que é a negação do eu. Para que possam, Senhor, entender o que foi a experiência de Cristo nessa terra. E também ter a alegria celestial, que é a paz trazida pelo teu Espírito Santo. Senhor nosso Deus, abençoa cada um também que veio aqui e que nos assiste pelo vídeo. Independente, Senhor, de ter contribuído ou não. Que o Senhor possa abençoar a cada um na medida da sua necessidade. Primeiro espiritual e depois material. Que para ninguém haja falta, Deus. E que todos possam ter um coração voltado à tua obra, para que sempre tenham com o que contribuir. Esteja conosco nesta segunda hora. Quero me esconder na rocha, que é Cristo Jesus, e pedir que Ele tenha liberdade de falar ao teu povo, expondo, Senhor, as palavras de vida eterna, a fim de que elas refrigerem, renovem os corações. Amém. E nos revigorem para enfrentarmos este mundo mau. Amém. Te rogamos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sejam muito bem-vindos. Podem entrar, irmãos, fiquem à vontade. Amém. Que bom que vieram, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que vocês vieram, meus irmãos. Amém. Vou convidar a todos para que possam abrir as Bíblias. Nós vamos estudar hoje sobre os dois concertos. É um assunto do qual pouco se fala, mas ele é o centro da revelação bíblica, desde o Gênesis até o Apocalipse. O centro do Evangelho é o concerto, é a promessa que Deus fez para a humanidade. Vamos abrir em Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. Filhinha, faz mais um por papi. Jeremias, capítulo 31. Leitura a partir do verso número 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Hoje este é um dos temas mais discutidos no mundo cristão. O Antigo e o Novo Concerto. A Bíblia diz que Deus se propôs a fazer um novo concerto. Razão pela qual as pessoas dizem que o antigo concerto era um e o novo concerto deve ser outro, porque ele é novo. Mas fala-se isso porque se desconhece aquilo que é o primeiro concerto e o que é o segundo concerto. Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 4, para nós entendermos o que era o primeiro concerto. Deuteronômio capítulo 4, a partir do verso 11. Nós estamos aqui no final da vida de Moisés e ele está transmitindo as últimas palavras ao povo.
Poucos dias depois, ele já não estaria mais entre os israelitas. E no verso 11, Moisés se refere à ocasião na qual Deus entregou os 10 mandamentos no Monte Sinai. E diz: e vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte. E o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Este concerto é o primeiro. E o primeiro concerto foram os 10 mandamentos pronunciados no Monte Sinai. Qual seria o novo ou o segundo concerto? Vamos abrir no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 8. Verso 6, onde o apóstolo Paulo está tratando do ministério de Jesus. Hebreus 8, verso 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque, se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Qual é o novo concerto? Deus disse que colocaria as suas leis na mente, no entendimento, na consciência, e também colocaria no coração. Então, o primeiro concerto anunciado foram os 10 mandamentos. E o segundo concerto também consiste-se nos 10 mandamentos. Conclusão: Deus não mudou. Deus nunca muda, não é verdade? Deus não muda. O concerto sempre é o mesmo, porque da parte de Deus não houve falha. A falha esteve aonde? No homem. Deus entregou 10 mandamentos para o homem. Deus fez uma promessa para o homem. Se vocês notarem, os mandamentos eles estão sempre no tempo futuro. Não sei se já pararam para notar isso aí, né? Vamos abrir lá em Êxodo capítulo 20 e ler, por exemplo, o verso 3. Êxodo capítulo 20, verso 3. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. O início do verso 4 diz: não farás, tempo futuro. Eu farei, tu farás, ele fará. Né? Nós faremos, vós fareis, eles farão. Verso 7, terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então Deus está dizendo o que é que nós vamos ser no futuro. Cada mandamento é uma promessa, entendem? Ele chega, é como se ele se colocasse aqui ao seu lado, pusesse o braço em volta dos seus ombros e dissesse assim: olha, a partir de hoje você vai ser diferente. Você vai ser assim.
Você não terá outros deuses diante de mim. Você não fará imagens de escultura. Você não fará isso, não fará... Opa, mas espera aí. Então será que Deus, agora ele me prendeu e aí eu não tenho mais liberdade? O sentido é exatamente o oposto. É exatamente o oposto. Por quê? Deem uma olhadinha no início do capítulo, Êxodo 20 mesmo, versos 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então a primeira coisa que Deus faz é se colocar ao nosso lado e falar: olha, eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que te tirou da escravidão. Agora, essa escravidão mencionada na Bíblia, ela representa uma escravidão espiritual, não é verdade? A escravidão espiritual é a escravidão do pecado. Quem pratica o pecado é escravo do pecado, diz a Bíblia. Então Deus chega para nós e fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da escravidão do pecado. E a partir de hoje você não vai mais transgredir os meus mandamentos, porque eu estou contigo. A partir de hoje você não vai ter outros deuses diante de mim, porque eu te libertei deste pecado. A partir de hoje você não vai mais ter imagens de escultura, porque eu também te libertei da idolatria. Você não vai tomar o meu nome em vão, porque eu te libertei da vanidade, das palavras vãs. Você vai trabalhar em 6 dias e vai guardar o dia de sábado, porque eu te dei um descanso. Você vai honrar o pai e a mãe, porque eu te libertei da rebeldia e da desobediência. E assim por diante. Você não vai cobiçar, porque eu te livrei da cobiça. Você não vai ser mais escravo das más paixões, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te ajudo. Então o primeiro concerto, aquele estabelecido no Sinai, foi exatamente desta natureza. Mas como é que o povo interpretou? Ah, não, Deus mandou. Ó, Deus mandou. Se ele mandou, eu que tenho que fazer. Né? Daí veio a raiz do farisaísmo que existia na época de Jesus. Né? Fariseus gostavam muito de mandar, porque eles achavam que Deus impunha as coisas. Então Deus dava ordens e o homem tinha que se virar para obedecer. E aí os mandamentos pareciam um fardo. Só que isso aí só trouxe vergonha ao verdadeiro evangelho, à verdadeira mensagem de Deus, a qual nunca foi esta. A mensagem de Deus foi: ele está do nosso lado, ele transpôs todo o abismo que existia entre ele e nós, abismo construído pela nossa desobediência. Então ele veio até o nosso lado, foi nos ajudando e falou: olha, a partir de agora eu estou com você. A partir de agora a tua história vai ser outra. Só que o povo, o que aconteceu? Desprezou a proposta do Senhor. E aí foi caindo cada vez mais no pecado. É por isso que lá em Jeremias, como nós lemos, Deus disse: olha, o povo não andou no meu concerto. O povo não acreditou no que eu lhe prometi. O povo não recebeu a minha ajuda que eu ofereci. Por isso, continua andando no pecado. Mas eu vou renovar a minha promessa, porque a minha promessa não tinha defeito. O Todo-Poderoso estava prometendo ajuda. Tem falha nisso aí? Não. Então, ele diz que faria um novo. E por que ele usa a palavra novo? Só para a pessoa entender que Deus está renovando aquilo que fez a princípio. Não é para dizer que ele está mudando o que ele fez, como se o primeiro que ele propusesse fosse defeituoso. Não era defeituoso. Deus propôs mandamentos santos, justos e bons. Deus prometeu que nós seríamos felizes andando em obediência e prometeu nos ajudar a obedecer. Finalmente, Deus renovou o seu concerto. E agora, estamos nós. Estamos aqui buscando obedecer a Deus. Sabe, irmãos, este conceito de que o novo concerto nada mais era do que nós obedecemos a Deus de coração, ele não é do Novo Testamento, ele é do Antigo. Lá em Jeremias mesmo, no mesmo lugar onde Deus fala do novo concerto, ele fala como seria o novo concerto, ou o fruto do novo concerto.
Jeremias 32. Verso 39. Desde o 38, ele falou: e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. No novo concerto, Deus prometeu que poria o temor dele no nosso coração. Temor não é medo, tá? Aqui é uma admiração reverente, nós já tratamos disso em outra mensagem. Diz a Bíblia que quando o barquinho dos discípulos estava por naufragar, e Jesus repreendeu a tempestade, e agora veio a bonança, apoderou-se do coração dos discípulos um temor. Ora, mas que temor é esse, sendo que o perigo tinha acabado de passar? Era uma admiração reverente, não é verdade? Admiração. Deus disse que colocaria em nós um temor, uma admiração dele, um respeito por ele. E esse temor nos levaria a agir de forma diferente. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 3. Como age alguém que tem o temor de Deus? Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, quem teme a Deus, ele se afasta do mal. E agora nós podemos ilustrar isso na vida prática de hoje. Existem pessoas que elas procuram se desviar de fazer o que é errado. E existem outras pessoas que não se desviam. Mesmo dentro de uma igreja, existem estas duas classes de pessoas. É ou não é verdade? É verdade. E acontece que aquele que se desvia do mal, esse é o que recebeu o temor de Deus. O novo concerto do Senhor está ali no seu coração. Ele aceitou o novo concerto de Deus. Agora, aquele que não se desvia de fazer o mal, este não aceitou o concerto de Deus. E aí essas pessoas convivem juntas, mas logo começa a dar choque, começa a dar atrito. Por quê? Porque um não se dá com o outro, nem tem como, né? Porque um já começa a falar, puxa, mas que absurdo, esse aqui sabe que está errado, está fazendo, ainda está me convidando para fazer. E o outro fala, o que tem? Né? Não custa nada. Né? E aí vai. Sabe, irmãos, então estas duas classes de pessoas, elas estão aí, ó, divididas no mundo inteiro. É a respeito disso que Jesus fala quando ele fala trigo e joio. Tem dentro da igreja também, trigo e joio. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo vai tratar um pouco deste tema. Infelizmente, aqueles que realmente têm o temor de Deus são a minoria. Infelizmente. Por isso são chamados de o sal da terra. É aquele pouquinho que ainda dá um sabor. A gente fala assim, poxa, por causa destas pessoas ainda vale a pena, né? Mas elas são poucas. E aí nós vamos, ocasião após ocasião, nos cultos na igreja, e nós vemos, puxa, mas o número de membros não cresce. Mas eu ouvi falar da igreja tal que nasceu ontem, e hoje já tem tantos mil membros. E aquela outra que nasceu anteontem, nossa, já nem sei quantas igrejas tem. Olha o templo que eles estão construindo. Olha o que eles estão fazendo. Olha, já estão aonde, em tal lugar, na televisão, assim, assim. E parece que aqui não cresce. Eu acho que Deus não está aqui, não pode ser. Porque aqui não cresce, só lá prospera. Sabe, irmãos, o inimigo traz esse tipo de tentação, né? Mas a palavra eterna de Deus,
ela nos ensina a não cairmos vítima destes pensamentos, porque não são pensamentos corretos. No livro de Gálatas, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai tratar daqueles que aceitaram o conserto de Deus e daqueles que não aceitaram. E ele vai trazer a ilustração dos dois concertos, justamente o que nós viemos estudando até aqui. Ele vai trazer a ilustração daqueles que se portaram como o povo de Israel, quando recebeu o primeiro concerto, e daqueles que têm o novo concerto no coração. Aqueles que se portaram como o povo de Israel, eles receberam instrução do Senhor. Eles receberam os mandamentos do Senhor. Só que eles continuam escravos, continuam no pecado. Em compensação, os que receberam o novo concerto, eles não continuam no pecado. Eles têm o temor de Deus, eles andam em obediência. A questão que está em pauta não é se a pessoa professa guardar os mandamentos. Está no novo concerto quem guarda de fato os mandamentos. Quem não guarda não está. Porque o novo concerto é quando Deus põe o temor dele. E quem tem o temor de Deus se afasta do mal. Quem está no novo concerto se afasta do mal. Quem não está no novo concerto, portanto está no antigo concerto, ele não se afasta do mal. Continua no mal. E aí Gálatas 4 vem nos tratar deste assunto da seguinte forma. Verso 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria. Porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Vou parar aqui. O que era da escrava nasceu segundo a carne. A Bíblia conta que Abraão teve 2 filhos. O primeiro filho chamou-se Ismael. Foi o filho de Abraão com a sua serva Agar. Era o filho da escrava. Deus tinha prometido um filho para Abraão. Só que Abraão, ele quis dar um jeitinho na história, né? Então ele quis, com o seu próprio braço de carne, cumprir a promessa de Deus. Ele quis resolver do seu jeito. Abraão agiu segundo a sua inclinação carnal. Por isso que ele foi cometer um adultério. Era um adultério, não é verdade? Afinal de contas, aquela mulher Agar não era dele. Então, ele gerou a Ismael. Agora, em seguida, ele vai, e pela promessa de Deus, a sua legítima esposa lhe dá um filho, Isaque. Este era o filho da promessa. E o apóstolo Paulo usa essa história para ilustrar o joio e o trigo de hoje. Para ilustrar quem vive no novo e no antigo concerto. Ele fala que o Ismael representa os israelitas que receberam a lei lá no Monte Sinai. Eles receberam a lei, só que eles continuavam tão escravos do pecado quanto antes de terem recebido. Aquele que nasce segundo a carne, meus irmãos, é aquele que nasceu da sua mãe lá na maternidade, certo? Qual que é a inclinação desta criança? É meu. Ah, ele pegou o que é meu. Não é assim? Então é sempre o eu, é a minha inclinação, é o que eu quero. Agora, existe um novo nascimento, que é quando Deus põe o seu temor no nosso coração. E esse é o novo concerto. Aqueles que estão segundo a carne não experimentam ainda o novo nascimento. Eles não têm essa experiência. Ou se tiveram, a abandonaram. E aqui diz no verso 24 que o primeiro, ou aquele concerto do Monte Sinai, gera filhos para a servidão, que é Agar. Paulo só está tentando deixar mais claro aquilo que estamos apresentando hoje. Ele traz de novo a figura da história. Abraão se deita com a sua escrava.
Aí nasce um filho. Como é que esse filho é? Ele é o herdeiro ou é o escravo? É o escravo. Tanto que quando nasce o filho legítimo, Isaque, Sara manda embora a Ismael e a sua mãe, porque ele não seria herdeiro junto com o filho Isaque. Então, Paulo diz, olha, tá vendo? Aquele que nasceu na maternidade, ele é um escravo do pecado, porque ele comete o pecado. Ele é escravo da sua própria inclinação. E ele vai continuar assim, enquanto ele não crer nas promessas de Deus, porque Isaque é filho da promessa. E aí, ele permanece lá, escravo, escravo, escravo. E espiritualmente falando, toda a igreja que ensina o membro qualquer coisa diferente de se libertar do pecado, ela está gerando escravos. Porque a pessoa vem, né, faz aquele batismo, que é o mergulho na água, ou a água é aspergida sobre ele, não importa. Mas acontece que a pessoa continua escrava. Porque ela vai para casa e ela continua escrava das suas próprias inclinações. Não há uma mudança real na sua vida. Ela não deixa de desobediência aos mandamentos para andar em obediência aos mandamentos. Ela não deixa de transgressora, por exemplo, do sábado para ser obediente ao sábado. E assim vai. Aí, acontece que multiplicam-se o número de membros, porém, isto não quer dizer que a igreja se encheu de trigo, certo? Porque o temor de Deus não foi ensinado. A Bíblia diz em Eclesiastes 12, versos 13 e 14, de tudo que a Bíblia diz, de tudo que se tem ouvido, o objetivo é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, se o propósito da Bíblia é levar o homem à obediência, o homem vai numa igreja e ensinam qualquer coisa diferente, o propósito da Bíblia não foi cumprido ali, certo? Só que essas igrejas estão se multiplicando, e dá para entender por quê. Sabe por quê? Porque se eu vou num lugar que agrada ao meu coração carnal, eu vou me sentir bem. Não é verdade? Eu vou me sentir bem, claro que eu vou. Vai num lugar onde as pessoas te elogiam. Vai num lugar onde as pessoas te acolhem, dizem que te amam, né? Que você aqui pode se sentir bem, aqui é tua casa, tal. Te deixam na liberdade, não te reprovam, certo? Qual que é a tendência natural do ser humano? Se encostar ali. Irmãos, por que um vendedor aprende a ficar elogiando o comprador, a dar um presente que o comprador gosta? Por que vocês acham? Porque o ser humano gosta de ser agradado. E quando ele é agradado, ele dá em resposta aquilo que o vendedor quer. Certo? Então, irmãos, até quem é ímpio já sabe isso. Você vai num curso de técnica de vendas, eles falam isso para você. Agrade o teu comprador. Agrade que você vai conseguir alguma coisa. Por isso que as igrejas estão cheias. Ora, a igreja quer membros, então ela agrada a pessoa e a pessoa vem. Venha como você estiver, não tem problema. Venha com piercing, quiser fazer tatuagem, faça. Faça qualquer coisa, venha vestido como você quiser. Eu te dou um lugar para você pregar aqui, ó. Se o púlpito tiver que ser uma prancha de skate, não tem problema, vem aqui. Do jeito que agradar você, nós estamos disponíveis para que você participe. Aí sabe o que acontece? A igreja enche, claro que enche. Por que vocês acham que o estádio de futebol enche? Porque aquilo que ocorre lá dentro agrada o coração natural das pessoas. Não é verdade? É por isso que enche. É a mesma razão pela qual o show do cantor popular enche, né? Porque o teatro enche, porque o cinema enche, e assim por diante. O cinema muitas vezes apresenta coisas que as pessoas pensaram em fazer, mas nunca tiveram coragem, porque são muito ruins. Mas no cinema acontece. Então, já que ela não pode fazer, ela vai lá assistir. Muitas vezes é assim, não posso dizer que são todas as vezes. Né? Então, sabe, irmãos, ocorre que o que agrada ao coração natural faz com que as pessoas estacionem ali. Tá? É que nem um lago cheio de peixes
visto por um bando de garças lá no céu. Com certeza elas vão baixar ali. Agora, o reino de Deus, ele não vem agradar o coração carnal do homem. O reino de Deus é uma promessa divina de renovar o nosso coração, de dar novos objetivos, novos desejos, um novo gosto para cada um de nós. Isso vai estar contrário ao nosso coração carnal e vai gerar lutas internas, frequentemente. Mas este é o caminho certo. Quem tem o temor de Deus muitas vezes vai ter lutas contra a sua inclinação carnal. Mas vai se empenhar nesta luta, porque o poder de Deus está agindo nesta pessoa. Este é o poder do novo concerto. Ele é muito diferente do concerto antigo, onde não há poder de Deus operando dentro da pessoa. Não porque Deus não tenha prometido, mas é porque a pessoa não recebeu. Ela não aceitou. Agora, quando Deus age dentro de alguém, esta pessoa muda. E é a respeito disso que o apóstolo Paulo está discorrendo aqui, o contraste entre um e outro, o contraste entre o concerto antigo e o novo, entre a experiência velha e a experiência nova. Verso 25, ora, esta Agar é Sinai, um monte na Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Os fariseus da Jerusalém que existia lá na Palestina, estavam procurando matar os apóstolos, em nome de Deus. Assassinos atuando em nome de Deus. Para perseguir os grandes criminosos, cujo crime era pregar a Bíblia. Mas eles perseguiam em nome de Deus. E aí o apóstolo Paulo fala, eles estão escravos das suas próprias inclinações. Estavam ou não estavam, meus queridos? Não toleravam concorrência. Na prática era isso. Queriam esmagar a concorrência. Só que como não dava para esmagar com dinheiro, então tinha que esmagar na base da brutalidade e da força. O reino de Satanás sempre se propaga assim. Isso a gente já viu, irmãos, até em emprego. Quem nunca teve um chefe que não foi com a cara dele, aí fazia de tudo para que ele fosse mandado embora? Não é verdade? Então esse é um exemplo do reino do inimigo. No sentido espiritual também existe isso. E aí no verso 26, o apóstolo Paulo diz, mas a Jerusalém que é de cima é livre. A Jerusalém que é de cima é onde Deus está, é onde os anjos estão, o céu. Ela é livre. A Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos o quê? Cidadãos do céu. Nós habitamos nos lugares celestiais. Por quê? Porque os nossos pensamentos são diferentes, nossos objetivos são diferentes, e assim por diante. Eu me lembro que estava esses dias conversando, e nós temos uma pequena escola aberta, com o objetivo de levar crianças para o Senhor. E essa escola não dá lucro. E aí fui defrontado por uma pessoa que dizia assim, mas você não acha que devia transferir a escola? Então sai do lugar onde ela está, vai para outro lugar ali onde pode dar mais dinheiro e tudo, né? E aí Deus me deu assim uma inspiração. Eu até respondi dizendo assim, falei, olha, tudo depende do princípio sob o qual você constrói uma coisa. O objetivo que você tem com aquilo. O nosso objetivo, por meio deste projeto, é evangelizar, não é ter lucro. Fosse ter lucro, não teríamos aberto onde abrimos, nem da forma que abrimos. Teríamos aberto no outro lugar, pensando no mercado. Mas nós abrimos pensando nas almas. É diferente. Então, o princípio sob o qual o cristão atua é diferente do princípio sob o qual o não cristão atua. A Jerusalém de cima é livre. Ela é livre do pecado. E só. O apóstolo Paulo
passou aí um bom tempo nas correntes, com algemas nas mãos, mas ele era livre. Ele era livre das algemas invisíveis, as algemas que nos prendem aos nossos desejos carnais. A Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, os verdadeiros crentes. Verso 27. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Esse verso parece difícil de entender, né? Mas ele só dá sequência ao raciocínio. Ele falou de duas Jerusaléns e disse que uma delas é mãe, né? Então é como se fossem duas mães. Uma mãe é Sara, a outra mãe é Agar. As duas que estiveram com Abraão. Só que uma é escrava e a outra é a legítima, é a livre. Espiritualmente falando, a escrava é toda e qualquer mulher, igreja, que não ensina as pessoas a terem o verdadeiro temor de Deus. Essa aqui é a escrava. E os filhos que ela gera, os membros que ela acaba gerando, são escravos também. Livre é aquela igreja a qual pertencem os que têm o temor de Deus. Talvez você diga: puxa, mas tem tanta gente que está espalhada pelas igrejas que eu vejo que tem o temor de Deus. É por isso que Jesus falou: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas a mim convém conduzi-las. Jesus sabe onde estão os seus. Apriscos são as diferentes igrejas, tá? Então são curraizinhos. Tem um curral aqui com o nome, tem outro curral aqui com a outra placa, tem outro curral aqui com a outra placa de igreja, e em cada curralzinho, Jesus está vendo: puxa, tem uns que me temem, mas eles não sabem que estão no lugar errado. E aqui estão as que estão no meu curral, que elas estão aprendendo a verdade, e elas têm aqui o meu temor. Eu tenho que pegar aquelas outras ovelhas lá, e eu vou trazê-las até aqui. Sabe que esta semana recebi a notícia de uma pessoa que ela teve um sonho. E esse sonho tinha a ver com o lugar onde ela estava frequentando. E ela via que as pessoas tratavam ela bem, porém aquele lugar não era de Deus. Eu não vou entrar em tantos detalhes assim no sonho, mas ela via claramente pela vestimenta das pessoas, pela forma das pessoas, que as pessoas que estavam ali não eram de Deus. E ela via que aquele lugar onde ela estava era uma Babilônia. Então ela pegou e conversou em sua casa, dizendo assim: olha, a partir de hoje eu não vou mais ali. Uma pessoa que tem o temor de Deus, a respeito da qual Jesus falou: é minha ovelha, mas ainda não está no meu aprisco. Eu vou tirar ela de onde ela está e amanhã hei de colocá-la no meu aprisco. Entendem? Irmãos, Deus nos chamou aqui, Ministério Advertência Final, para nós sermos uns representantes da Igreja Livre, uns representantes da Jerusalém de cima. Por isso, cabe a nós anunciar o verdadeiro concerto de Deus, onde o poder de Deus renova o coração das pessoas para que elas andem em novidade de vida, para que elas andem em obediência aos 10 mandamentos. Todos aqueles que aceitarem este convite, Deus vai reconhecê-los como membros da Igreja Livre. Todos aqueles que andarem segundo esta orientação bíblica, eles vão ser membros desta igreja. Eles vão ser filhos da igreja que tem marido. O marido da igreja é Jesus. E por isso vão ser obedientes a Jesus. Vai haver uma relação entre eles e Jesus, uma relação espiritual na qual Jesus ensina e eles obedecem. No verso 28 é dito também que estes são os filhos da promessa como Isaac. O cristão verdadeiro, ele vê que os 10 mandamentos são promessas de Deus que vão se cumprir na sua vida. Eu sei que Deus está ao meu lado dizendo: filho, eu te livrei da terra da escravidão. Portanto, tu não matarás. Tu não furtarás mais. Entende? E Ele está dizendo isso para cada um de nós aqui. Todos aqueles que receberam de coração a sua promessa. Mas não é para nós ficarmos acabrunhados e tristes porque a igreja não cresce em número de membros como nós esperávamos.
Porque aqui na Bíblia está dizendo, no verso 27, que os filhos da mulher solitária são mais dos que os filhos da mulher que tem marido. Na prática os membros das igrejas que não estão ensinando a verdade são muito mais numerosos do que os membros da igreja que ensinam o verdadeiro conserto. Agora, por isso, a igreja que não cresce é rejeitada de Deus? Não. Deus não se deixa impressionar pelo número de pessoas. Isso é uma coisa que impressiona o homem, mas Deus não. Deus não vê a aparência. Para Deus, é melhor ver os 300 de Gideão do que 31.700 covardes. Sabe, irmãos? E ele conclui dizendo, no verso 29 em diante, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. As pessoas falam mal de nós, não é assim? E tudo isso porque nós pregamos os mandamentos e buscamos andar em obediência. Aí, não podendo falar da mensagem, falam dos mensageiros. Falam mal. Quer na família, quer de outras igrejas, etc. Aqueles que não estão andando segundo o novo concerto, perseguem os que estão. Verso 30. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Sabe, se o teu caminho parece difícil, se parece que você anda sozinho, se para obedecer a Deus parece que você perde muitas oportunidades aqui na terra, lembre-se que Deus escolheu você. Lembre-se que você é uma pessoa especial para Deus. E é por isso que Deus está continuando a te guiar, embora o caminho seja estreito e apertado. Este é o caminho certo. Os filhos da escrava, embora não sejam muito numerosos, não hão de herdar com você, que é filho da livre. Com você que escolheu a justiça, que escolheu o direito, que escolheu o correto. Com você que anda no temor de Deus. Nós estamos para enfrentar este desafio, que é o evangelismo agora, num grande evento que vai ocorrer, um evento mundial. Somos poucos, como os 300 de Gideão. Mas o pouco com Deus é até demais. Não é verdade? Pouco com Deus é muito, meus queridos. Não olhemos para o número nosso. Vamos olhar para o que Deus pode fazer. E sempre, quando você tiver dúvidas quanto a seguir o caminho estreito ou parar, lembre-se, Deus é contigo, se você anda no direito, se você anda no que é correto. Nunca saia do caminho. Este é o caminho certo. Concluímos, irmãos, com um apelo. O Senhor chama pessoas para que possam pertencer à igreja livre, não à igreja escrava. E quem gostaria de dizer a Deus, Senhor, eu quero aceitar o teu conserto na minha vida. Eu quero ter o temor do Senhor no meu coração. Eu quero pertencer à igreja livre. Amém. Que assim seja, que Deus possa confirmar esta decisão na vida de cada um de vocês. Vamos nos colocar de joelhos e orar. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir que o Senhor venha fortalecer a cada um que hoje abriu o seu coração para Ti. Nos dê força para andarmos no caminho, Senhor, com bom ânimo, crendo que as Tuas promessas vão ser cumpridas e que nós venceremos o mal. Coloca em nós, Senhor, e aprofunda o temor de Ti, que é o respeito reverente. E assim, ó Deus, que possamos andar somente no Teu caminho. Abençoa cada um que nos assiste pelo vídeo também, Senhor, de maneira que ele também possa andar no Teu temor.
Se há alguém que ainda não tem esta experiência, mas escutou esta mensagem, ó Deus, que hoje seja o dia da conversão e da mudança. Que esta pessoa tome a decisão, ó Deus, de abrir o seu coração para que tu sejas o ajudador e companheiro. Amém. Que o Senhor Jesus venha ser o marido espiritual desta pessoa, amém, ensinando o caminho do dever e que ela possa se submeter à tua vontade. Amém. Pedimos que esteja conosco no restante dos dias e nos guie a fazer a tua vontade. Amém. Abençoa, Senhor, a obra evangelística que temos diante de nós. Que estes turistas que hão de vir, Senhor, possam ser profundamente impactados com a tua mensagem. De alguma maneira, Senhor, abre portas para que todos eles tenham contato com a tua verdade. Te rogamos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queria convidar a você que nos assiste pela internet a estar nos acompanhando no nosso próximo encontro, que será quarta-feira, a partir de 8h20 da noite. Okay? O horário é de Brasília, 8h20 da noite. Você nos acompanha ao vivo pelo site advertenciafinal.com.br ou então pelo canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Esperamos estar com você e queria orar pedindo uma bênção do Senhor sobre a tua vida antes de nos despedirmos. Feche os teus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.